Só uma pitada. Vai uma pitada aí? Tá pronto! Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Trouxe aí um quadro novo! Olha que delícia! Como vocês puderam ver, é o nosso quadro Pitada. Gente, o que vai ser esse Pitada, hein? Pitada, gente, vai ser quadros de historinhas mais curtas, rápidas. E aí também eu vou estar deixando esse espaço para quem quiser fazer uma reclamação, para quem quiser fazer uma declaração, para quem quiser dizer algo que não exatamente é uma história, mas que precisa desabafar. Então esse vai ser o espaço para isso. Bora começar? Gente, hoje eu trouxe aqui uma reclamação da Ingrid. A Ingrid é uma pessoa que ela não tem uma história em si para falar, mas ela quer desabafar. A Ingrid está aí com 5 anos de casada e ela tem uma filhinha de aí 1 ano e meio. E aí, ela não tá sabendo muito bem como lidar com a situação, porque ela está se questionando se ela tomou a decisão certa de ter se casado com esse cara e de ter engravidado. Por quê? Todas as responsabilidades da criança, plano de saúde, tudo que tem que fazer com relação à criança, é a Ingrid que faz. Então, assim, esse cara, ele fala que esse tipo de coisa, vacina, enfim, tudo que tem com relação à criança, comprar roupinha e tudo mais, é de responsabilidade da Ingrid. E assim, gente, a gente sabe que a mãe, ela vai lá, compra uma roupinha ou leva para tomar vacina, e é uma coisa que a mãe tem um controle maior, muitas das vezes, na maioria dos casos, só que ela está se sentindo sobrecarregada, porque teve um dia que ele estava em casa de folga do trabalho e ela estava cheia de tarefa para fazer, inclusive ela trabalha de home office, mas assim, é complicado, né? Ela já tá deixando a garotinha com uma babá. Só que esse cara tava de folga e ela pediu pra ele levar ela pra tomar uma vacina e depois passar lá no plano de saúde pra poder realizar algumas coisas lá, atualizar uns dados, enfim. E esse cara falou que ele não iria porque isso é responsabilidade da mãe. Fora isso, esse cara não lava uma cueca, um garfo, um copo dentro de casa. Então, quando ele tá de folga, porque ele trabalha numa escala alternada, então quando esse cara está de folga e ela de home office, esse cara bebe um café, coloca o copinho lá. Bebe uma água, coloca o copinho lá. Ele pega uma colher para tomar um iogurte e ele deixa a colher e a embalagem do iogurte dentro da pia. Ele joga futebol aos fins de semana e a Ingrid já falou pra ele que as roupas de futebol é pra ele deixar separado. E aí, quando ele quer fazer alguma coisa e quando ele acha que tá ajudando, ele vai lá e coloca a máquina pra bater, mas com as roupas da neném e as roupas todas suadas e sujas de barro ou alguma coisa assim do futebol, junto com as roupas. A Ingrid me relatou que ela, inclusive, tem a impressão que ele faz algumas coisas para provocar, porque ele nunca faz nada. Por que no dia do futebol ele resolve lavar roupa e ele sempre coloca a roupa suada, suja, junto com as roupas da neném? Por que ele faz isso? Ela está extremamente sobrecarregada, ela sente que ela não fez a escolha certa. Quando os dois estavam casados sem a neném, ela ainda tolerava muita coisa, mas agora, com a filha, ela percebe que ele tá sendo um filho adolescente, sabe? Ela não tá sentindo essa vontade, inclusive, de ter relações com ele, porque justamente é um cara que não tá dando aquela vontade de ela se dedicar a ele um pouco mais, sabe? E aí, ao mesmo tempo, vem aquela apreensão com relação a ela se separar desse cara. Por quê? A gente sabe que no momento que separa, o pai ele vai pagar uma pensão, mas ele vai pagar uma pensão assim,
R$ 300 aí para a criança. E hoje, ele morando na casa junto com ela, ele divide aluguel, ele faz a parte dele, né? Na verdade, ele paga tudo, mais as coisinhas da criança, e o plano de saúde é o plano do trabalho dele. E aí ela tem dúvida se ela se separar, se a menininha pode continuar no plano até quanto tempo. Eu acredito que sim, porque ele é o pai, né? Independente de você separar, ele é o pai. A não ser que ele seja mandado embora da empresa, mas aí é uma outra questão. Mas ela tem dúvidas, por exemplo, porque ela, como esposa, ela tem direito ao plano de saúde também. Então, ela já ficaria de fora, né, com essa questão. E tem a parte de que a contribuição dele, a parte dele dentro de casa, ela estaria, teoricamente, perdendo porque ele não moraria mais com ela. Então, ele teria que pagar um novo aluguel e ele pagaria apenas o que fosse lhe passado. Então, apenas a pensão. Ela sabe que ele jamais negaria a pensão, mas que ela acredita que ele também não passaria disso. Se ela precisasse de uma ajuda, por exemplo, numa feira para casa, com frutas e legumes, leite para nenê, ele não iria fazer. Por outro lado, os pais desse cara são muito gente boa e são os avós, sabe? Fazem de tudo para nenê e tudo mais. Então, ela tá em dúvida se ela conversa com os pais dele antes, para ver ali o que vai fazer. Ela tem medo de magoar os pais dele também, porque a mãe dele, sogra dela, sempre foi muito acolhedora, sempre ajudou em tudo, inclusive em algumas situações financeiras que eles passaram, foi os pais dele que deram uma força ali e um apoio. Então, ela tá muito em dúvida com relação ao que fazer, ela tá passando por essa situação, e esse é o desabafo da Ingrid. E aí, gente, mais uma mãe, né, que tá aí sobrecarregada por causa de um cara que simplesmente não tem o que falar. Porque a maioria das vezes é o que acontece. E se tem algum cara ouvindo, gente, eu não tô falando de você. Pode ser que você não seja esse cara, mas a maioria é assim. O que eu mais vejo é mulheres sobrecarregadas, enquanto os caras são aí mimados, às vezes não sabem fazer nada para casa e tudo mais. Um conselho que eu sempre falo e que eu falei para Ingrid é a gente que ensina como a pessoa trata a gente, sempre. Isso desde o início do relacionamento, tá? As pessoas, muitas vezes, elas testam a gente desde o início. Igual criança mesmo, vai testando ali os limites da mãe. Isso para qualquer relacionamento, amizade, o ser humano, ele faz isso sem perceber. Ele testa o outro. Por que às vezes uma pessoa ela se comporta de uma forma numa relação com pessoa X e comporta de outra forma com pessoa Y? Porque a pessoa X deu certa liberdade e a pessoa Y deu outra liberdade. Assim também como existem amizades, por exemplo, que existe sim a pessoa que ultrapassa todos os limites e ninguém suporta. Mas, muitas vezes, a pessoa ela é amiga de fulano de um jeito e de ciclano ela de outro. Então, nesse caso, é importante que a gente coloque esse limite para essa pessoa, sabe? Que a gente vai lá, identifique o problema e fale, a partir daqui eu não quero mais, você não pode ultrapassar desse limite. E se a pessoa continuar insistindo, infelizmente, o melhor caminho é realmente tirar esse fardo da sua vida. Quantas vezes a gente já não viu casos e casos, eu não falo nem aqui no podcast porque a gente está começando agora, mas no dia a dia a gente já viu casos e casos de mulheres que acharam que a separação iria colocar elas no fundo do poço. E às vezes realmente coloca, no início. Mas depois é como se fosse uma fênix, porque essa mulher se renova, porque aquele peso sai da vida dela, sabe? E ela consegue transformar toda a sua vida. Então, assim, uma sugestão que eu dei para Ingrid é que eles pagam aluguel. Então, ela poderia, para ela e a nenê dela, elas podem estar morando numa kitnet, diminuir os gastos e o custo que ela tem hoje, né? De um lugar, um apartamento maior, ela ir para um apartamento menor, para uma kitnet. Os custos com a alimentação também irão diminuir. Então, assim, os avós também tenho certeza que irá ajudar. Então, eu acredito que é uma forma dela solucionar esse problema, né? Enfim, gente, essa é a minha opinião também.
Eu sei e entendo também que muitas pessoas têm aí a responsabilidade do casamento, que ama a pessoa e que também fica chateado e magoado com isso, depois de tudo que a pessoa viveu, né? Tem mais de 5 anos de casado, fora o tempo que eles se conhecem e que eles namoraram. Eu sei que tem um peso tudo isso, mas é bom a gente se questionar e ver aquilo que é bom pra gente também. Enfim, gente, esse é o Pitada. Deixa aqui a sua reclamação, coloque lá a hashtag Pitada no nosso grupo do Telegram ou envie para mim um e-mail com o assunto Pitada, com a sua reclamação de qualquer assunto que seja, tá bom? Eu fico por aqui. Um beijo, gente!